Ele não gosta do Lula mesmo, viu? O Josias de Souza, do UOL, ataca novamente e resolve questionar a COP30, apostando que o evento não é um sucesso. A COP tem como objetivo debater e enfrentar as mudanças climáticas. Mas será que o Josias está errado? Ó, vou perguntar para Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Daiane, com a sua editoria Comentários do Josias de Souza, o que que ele fez dessa vez? Então, pouca coisa, Sophie. Ele só disse que a COP tem como ponto de partida o fracasso. E ele ainda diz, né, que o sucesso, o título dele já fala, né, de todos os resultados da COP, o sucesso é o mais improvável. Ele traz algumas análises sobre a COP 30, sobre o papel do Brasil na COP 30, e a gente vai assistir também um trechinho em que o Josias faz uma relação aí dos ciclones que vêm atingindo o país com as mudanças climáticas, os efeitos das mudanças climáticas. Eu devo dizer, meu Deus, eu vou dizer isso, que eu concordo com Josias, e meu Deus do céu, estou dizendo isso. Mas a gente precisa analisar a COP30 nesse sentido, tá, gente? Só nesse sentido também. A gente precisa analisar a COP30 não como um espaço de solução para o fim das mudanças que acabam acontecendo para acabar com a mudança climática, né? Para acabar com a forma que a gente vem utilizando nossos biomas, nosso mundo, a nossa relação para com o nosso mundo. E a gente precisa, sim, que os nossos líderes eles façam uma relação, eles comecem a promover uma relação de políticas, e isso é mundialmente, em que a gente consiga lidar melhor com o meio ambiente. A gente precisa sobreviver a este meio ambiente, com o meio ambiente. Agora, para isso, Sofia, a gente tem um grande problema, que é como, com uma sociedade capitalista, a gente consegue dar conta de frear as mudanças climáticas para chegar ao ponto da gente não acabar como espécie. E é o principal desafio. A gente tem um grande desafio que é o capitalismo. Dito isso, muitos dos líderes que vão para a COP30, que nesse caso vêm para a COP30, eles estão aqui para fechar negócios. Na COP30, a gente reúne líderes mundiais com empresas, com fabricantes, sabe, é uma reunião que deveria ser para debater as mudanças climáticas, e tem muita gente especializada debatendo mudança climática, mas tem muita gente que está indo fechar negócio. E é isso que a gente precisa entender. E sim, isso acontece em todas as COPs, não é porque está no Brasil que é dessa forma. Mas eu acho que o Josias ele exagera um pouquinho em outros sentidos. A gente vai assistir agora o que ele fala, por gentileza. Do ponto de vista teórico, a emergência climática amedronta, né? Agora, vista assim, na prática, ela é mortal, né? Tivemos 6 mortes, uma cidade devastada, e isso está acontecendo simultaneamente à COP, né, em Belém. E quem alaga a alma de esperança ao olhar para a cidade de Belém, precisa cuidar para não morrer afogado no próprio otimismo, porque o Brasil está no comando dessa 30ª Conferência da ONU sobre as mudanças climáticas e está sustentando a tese de que essa será a COP da implementação. Isto é uma forma elegante de dizer que é preciso passar do blá 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 para a realização de objetivos já traçados. E agora, é preciso ser muito realista, né? De todos os resultados que podem ser obtidos nesta semana em Belém, o sucesso é o mais improvável. Formou-se em torno dessa COP uma tempestade perfeita. Países em desenvolvimento, como Brasil, Índia, Indonésia, querem que as nações ricas elevem os repasses que deveriam financiar a transição climática de 300 bilhões de dólares, coisa que jamais foi desembolsada, para 1,3 trilhão de dólares. O Trump e o Xi Jinping, que são os líderes dos países mais ricos e mais poluidores, nem apareceram. A União Europeia, que está assediada lá pela guerra do Putin na Ucrânia,
prioriza, nesse momento, investimentos bélicos. E o ponto de partida dessa COP é o fracasso. O ano passado foi o ano mais quente registrado na Terra, o primeiro com temperatura 1,5 graus Celsius acima dos tempos pré-industriais, e isso mostra que fracassou o acerto feito no Acordo de Paris. E hoje nós temos cientistas e ambientalistas, pessoas que celebraram há 10 anos o Acordo de Paris, carregam ali no íntimo da alma a sensação de um perdedor, né? Então há na praça hoje 2 tipos de perdedores ambientais: os bons perdedores e os que não conseguem fingir. Os primeiros continuam sustentando que nada pode ser mudado até ser enfrentado. E os outros, os que não conseguem fingir, lamentam que nem tudo o que se enfrenta pode ser mudado. Então, diante da inevitabilidade do desastre, há pessoas hoje que começam a considerar mais prioritário adaptar o mundo para o que está por vir, para o que está por vir, né? Que é uma tragédia. Sofia, sim, a gente ouviu isso do Josias. A gente precisa lembrar uma coisa. O Josias, ele fala como se o problema, né, dos Estados Unidos, do Trump e do Xi Jinping não ter vindo para o Brasil fosse do Brasil. A gente precisa lembrar, por exemplo, o Trump, ele entra no governo em 2025 acabando pedindo a retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que previa justamente uma mudança na forma de pensar o meio ambiente, repensar o meio ambiente em relação aos países. E o Trump ele entra em janeiro já pedindo essa retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. O Trump não está nem aí para o meio ambiente, isso já foi demonstrado em diversos momentos, não só por revogar essa medida, como por outras práticas. Ele hoje, por exemplo, resolveu falar da Amazônia. Tenho muito medo quando essa galera resolve falar da Amazônia. O Trump tem interesses pessoais e a Amazônia, sim, é o pulmão do mundo. O Brasil ele é interessante para o mundo inteiro, não só pela Amazônia, mas porque a gente também tem 8% da água potável do mundo. E tem pesquisadores que apostam aí numa perspectiva de possíveis guerras por água potável. E sim, as pessoas precisam de água potável, as pessoas precisam de alimentação. A gente falou aqui na semana passada, Sophie, muita gente, né, questiona sobre, por exemplo, como a gente consegue coexistir no mundo sem destruí-lo, e a gente precisa compreender que os recursos deles são finitos. E é por isso que a gente precisa de novas formas de utilizar o meio ambiente. A gente consegue utilizar o meio ambiente com o capitalismo, e aí é um grande questionamento. Você pode falar muito melhor sobre isso, inclusive, porque você lê muito sobre esse assunto, mas o que a gente precisa pensar, por exemplo, Sofia, a que preço a tal tecnologia e os avanços, eles consomem da gente, né? Para a gente escrever um textinho, um título num chat desses aí, numa inteligência artificial, a gente também está consumindo bastante água. A gente precisa lembrar que a agricultura familiar, a agricultura de subsistência, que a gente precisa defender uma inteiro. A fome, ela existe por um motivo. A fome, ela não existe porque não faltam alimentos. A fome, ela existe porque é interessante que você tenha pobres, pessoas com fome, para que existam ricos. Então, a gente precisa melhorar a nossa dinâmica de mundo. E uma coisa, viu, Sophie? Eu tenho um amigo que ele fala muito sobre o racismo ambiental. E aí ele fala coisas do tipo: a população só começa a perceber o racismo ambiental ou os problemas do efeito climático quando bate na sua porta. Aí hoje, né, tem um ciclone, algo numa proporção maior, está muito quente, o Rio de Janeiro está chegando a 40 graus a sensação térmica. E as pessoas questionam, poxa, mas isso está acontecendo agora, sendo que há 30 anos a gente já tinha um processo questionado, por exemplo, por Milton Santos. O geólogo estava lá falando sobre a globalização e os efeitos nefastos, e vários outros pesquisadores estão falando sobre o clima, sobretudo na perspectiva de racismo ambiental, sobre aquelas enchentes que destroem as comunidades, que matam as pessoas, quem morre dessas enchentes. O dia está quente para todo mundo, mas quem tem ar-condicionado e piscina, quem consegue viver melhor nessas condições? Então, é importante que a gente pense. Eu também acho que a COP30 não é a solução,
mas não é dizer que o fracasso é por conta do Brasil, Sophie. E aí eu ia te pedir só para trazer Lula falando um pouquinho sobre a COP30, por favor. Culinária do Pará. Tirem proveito. Aqui vocês vão comer comida que vocês não comeram em nenhum lugar do mundo. Talvez o melhor peixe. E não se esqueçam de comer a maniçoba. O tradutor pode traduzir direito aí, porque maniçoba, que nós estamos numa disputa entre o Pará e o Rio de Janeiro e Bahia para ver qual é a maniçoba melhor. Então, né, o Lula está dizendo, vocês estão aqui, aproveita o nosso bioma. Eu acho que é um dos principais pontos para dizer que a COP30 não está sendo um sucesso e que em São Paulo a gente bebe cafezinho de R$20, um copinho, eu não tenho como não falar disso. Então não adianta você reclamar que a coxinha está R$30, tá? Acho que a gente precisa lembrar sobre isso. Se você for comer o açaí, é melhor. A COP30 não está sendo um sucesso por causa disso, não. Mas não há interesse dos líderes em repensar o capitalismo. Aí é uma outra questão, viu, Sofia? Olha, tem muita coisa para se falar sobre isso, Dai, muita coisa. Com relação à COP, a gente simplesmente tem que pensar em qual é a nossa expectativa, porque se você está indo para a COP, seja a COP30, seja qualquer outra COP, com a expectativa de que vai sair de lá com a solução para a crise climática, você já está indo com uma expectativa surreal. Sabe, não é isso que a COP vai apresentar. Com relação a não veio fulano, não veio ciclano e tal. Gente, os líderes mundiais, eles normalmente vêm para aquele evento pré-COP ou para o comecinho da COP, mais para, assim, tipo, pautar qual vai ser a linha de cada país, e depois eles vão embora e deixam que os representantes, que os negociadores façam o grosso do trabalho, sabe? Então não é exatamente, ai meu Deus, porque teve tal país que o fulaninho veio e só ficou nos primeiros dias e foi embora, teve aquele outro que nem veio, só mandou os negociadores. Sim, porque não são os presidentes que vão fazer a negociação entre si. Os presidentes normalmente vão chegar lá, colocar assim quais são os limites. O nosso país vai até aqui, o nosso país vai até ali, vão embora e deixam os negociadores fazerem o seu trabalho. Com relação à questão do preço, aí daí eu vou discordar um pouquinho de você. Você diz, porque é R$20 um cafezinho em São Paulo, R$30 na coxinha não é lá grande coisa. Tá, mas o problema da COP em Belém não foi a questão dos preços da comida, foi a questão do preço dos hotéis, da moradia para as pessoas ficarem. Isso não é um problema para os líderes mundiais que têm dinheiro para pagar por isso. Isso é um problema para os jornalistas, isso é um problema para os ativistas. O que eu vi de ativistas, de jornalistas que deixaram de ir para a COP por causa disso é um grande problema. E essas são pessoas que tinham que estar lá, porque os empresários, os líderes mundiais vão estar lá, com ou sem hotel caríssimo. Os ativistas, os jornalistas, muita gente vai deixar de ir. E eram as pessoas que a gente mais precisava que estivessem lá, seja para cobrar, no caso dos ativistas, seja para cobrir, né, para dar transparência ao que está acontecendo lá, no caso dos jornalistas. Então isso é um problema sim, Dai. Não foi aí um erro por parte do governo. A gente pode entrar aqui na questão se isso vale ou não a pena, considerando todo o caráter simbólico que tem da COP estar acontecendo na Amazônia. Mas que é um problema, Eu também mas deixa eu te falar uma coisa, não, mas o que eu falei foi o do Márcio, foi específico. Foi para o Márcio Gomes, foi específico. Porque o Márcio Gomes, sim, esses valores exorbitantes, como é que você vai pagar R$7.000 uma noite? Isso não existe. Sim, é ridículo. Agora, isso não existe. Agora, o Márcio Gomes, ele reclamou do preço da coxinha, do quiche, que o valor era pequeno, sabe? Aí é choradeira. Aí é choradeira. Isso. E é uma dinâmica para invalidar, de fato, o evento. Porque esse evento, se fosse em qualquer lugar, os preços seriam altos. Esses eventos, de fato, eles são caros também, Sophie.
e são caros para fazer exatamente isso que você acaba de fazer, é uma estratégia para limitar quem vai, já começa com a segmentação daí, é justamente para o ativista, para aquela pessoa que está na base defendendo a militância, não acessar, não ir para esse espaço. Exato. Sim, concordo com você. Com relação à questão que a gente está falando do que esperar, gente, a COP, vamos lá, a gente está acabando de se recuperar da COP de Baku, né? Que foi a COP anterior, que foi num país petroleiro. E a gente está vindo para essa próxima COP para um outro país que, vamos lembrar, está ao mesmo tempo que o Lula está falando conheçam os nossos peixes, o governo Lula está arriscando detonar com a bacia hidrográfica local, fazendo uma porcaria de uma exploração de petróleo, sabe? Então, eu entendo essas contradições e não, ninguém em sã consciência acha que vai sair a solução disso. Agora vem o meu ponto principal. O que a gente tem que pensar é qualquer avanço é importante. É esse o grande problema que eu vejo na fala do Josias e de muitas outras pessoas que questionam a COP. Não, a COP não vai dar a solução, mas se a gente ficar um passo mais próximo da solução, já valeu a pena. A gente não vai, vamos ser sinceros aqui, a gente não vai conseguir limitar o aquecimento do planeta a 1,5 acima do nível da Revolução Industrial. Não vai conseguir. Esquece. Se alguém... Eu acho que ninguém em sã consciência que esteja minimamente informado acha isso. Mas se a gente não vai conseguir 1,5, sabe o que a gente tem que fazer? Brigar para conseguir 1,6. Se a gente não conseguir 1,6, tem que brigar para conseguir 1,7. Se a gente não conseguir isso em 2030, a gente tenta conseguir em 2031, 2032, sabe? É isso. Por quê? Porque uma das piores coisas que pode acontecer nesse momento é o fatalismo. Fatalismo de já deu errado, já não funcionou, então dane-se. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer nesse momento, porque daí sim, daí realmente a gente não vai conseguir parar nem no 1,5, nem no 2, nem no 3, nem no 4, se a gente simplesmente entregar os pontos. Se a gente entregar os pontos que não vai conseguir resolver tudo na COP30, aí esquece. Aí a gente não vai conseguir resolver nada. Então o que a gente faz? A gente tenta conseguir o próximo objetivo que não deu certo na COP30, vamos tentar na COP31. Não deu certo na 31, vamos tentar na 32 e por aí vai. E por aí vai até que a gente consiga, porque não é um tudo ou nada. É isso que as pessoas têm que entender. Não é o tudo ou nada. Não vamos conseguir nesse, então acabou. Não acabou. Vamos pra próxima, tentar conseguir um objetivo que... Ok, em vez de ruim, que é a situação no qual a gente está, vai estar na situação um pouco pior. Mas é melhor do que a situação completamente catastrófica que vai acontecer a hora que a gente entregar os pontos. Mas enfim. E por fim, a questão do capitalismo sustentável. Isso é uma coisa que a gente vai ter que... isso sim é uma coisa para entregar os pontos. Esquece, não tem solução dentro do capitalismo. Não tem, ponto. Por quê? Porque o capitalismo, ele pela sua própria natureza, e isso é uma coisa que você não precisa ser comunista para saber, isso é uma coisa que os próprios liberais admitem, ele tem que crescer eternamente. O capitalismo é um sistema que depende do crescimento econômico eterno. É só você ver, tá todo mundo falando, porque a gente está em recessão, só cresceu a economia 1,5% o PIB. Tipo, mas cresceu, como é que você chama isso de recessão? Porque qualquer coisa menos que 2, 3% de crescimento do PIB já é considerado uma recessão. Porque ele precisa, pela sua própria natureza, continuar crescendo. A questão é que não existe isso, desculpa, quem diz isso são as próprias leis da fucking termodinâmica. Um crescimento livre de impacto ambiental. Não tem crescimento livre de impacto ambiental. Não, vamos fazer o decoupling, né? Vamos desconectar o crescimento econômico da produção de carbono. Ok, você pode até desconectar da produção de carbono. Você vai ter outros impactos ambientais, até porque, notícia aqui, breaking news. A questão do carbono não é a única questão ambiental que existe. Existem vários limites planetários. Se fala em 9 limites planetários quando a gente está falando aí do pessoal da ecologia.
A gente desconecta de um, conecta em outro. Ah, agora desconectou do carbono, parabéns. Agora você vai ter que minerar lítio para fazer a bateria, as terras raras. Agora você vai detonar a biodiversidade. Agora você vai colocar novos elementos químicos na atmosfera. Tem outros problemas. Então, o crescimento econômico eterno não existe dentro de um planeta com limites que não são infinitos. Limites finitos. Então, não tem. Esquece. Enquanto a gente não conseguir resolver a questão do capitalismo, não tem solução para a questão ambiental. E isso não sou só eu que estou dizendo, não é só a louquinha aqui do YouTube. Vão ler Luiz Marques, vão ler... faltou o nome daquele do decrescimento. Nossa, faltou o nome. Enfim, tem vários teóricos aí que falam isso. Vão ler Sabrina Fernandes, vão ler o Sato, tem vários. Então, não tem isso. A gente tem que resolver essa questão do capitalismo. E não, obviamente a COP não vai resolver isso. Mas se a COP comprar um pouquinho de tempo, sabe? De a gente conseguir, por exemplo, que eles cobrar um financiamento dos países ricos para os países pobres, assim, tipo, já resolve um pouquinho da questão da justiça climática, já é um avanço. Se a gente conseguir um acordozinho que nos compre mais uns 5 aninhos que seja, são 5 anos que a gente pode trabalhar pelo fim do capitalismo. Entendeu? É isso. E não, pelo amor de Deus, Thanos não estava certo. Gente, Luiz de Mello, muito obrigado por colocar isso, porque agora eu vou ter que... Esse corte já está com 20 minutos? Já está com 21 minutos. Mas vamos lá. Pelo menos eu dou tempo para dar aí pro Pedro terminarem seus respectivos roteiros. A questão, gente, tomem muito cuidado com o ecofascismo. Que diabos é o ecofascismo? Existe toda uma teoria aí de gente dizendo não, o problema é a superpopulação, etc. Não é o problema, não é a superpopulação. Saiu recentemente um relatório, acho que foi da Oxfam, se eu não me engano, mostrando que um 1% mais rico consome a mesma quantidade de recursos que os 50% mais pobres. Ou seja, se você pega e elimina 1% da população, mas esse 1% for 1% mais rico, você já fez mais pelo meio ambiente do que se você eliminasse toda a metade mais pobre. Então não é a superpopulação o problema. O problema são a porra dos bilionários. Agora, quando você vem com essa questão... O Luiz de Mello tá dizendo que foi sarcasmo. Ok, obrigado, Luiz. Muito obrigado. Mas é importante eu dizer isso, porque é a porra dos bilionários. Você não... E você não vai ver ninguém defendendo o controle de natalidade de bilionário. É engraçado que falam, o problema é pobre tendo filho. Não, o pobre tem 6, 7 filhos. Isso causa menos impacto ambiental do que um filho que a porcaria do bilionário tenha. Entendeu? Então não é o problema superpopulação. O problema é desigualdade, o problema é capitalismo. Enfim. É isso. Ficamos por aqui, Dai? Eu amei, tá, Sofia? Ficamos. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias.